Pois então, meus amigos, um pouquinho de história nunca faz mal, não é? Pelo contrário, faz bem, não é? E é engraçado que quanto mais você fuça na história e mais você vai checar a realidade, o cotidiano que você está vivendo hoje, mais você percebe o gancho entre uma coisa e outra, né? A história não é um bando de alfarrábio e papel velho amarelados, empoeirados num canto. Não é não, né? É uma pedra quente que pula na tua frente e você... É muito interessante isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo num tempo bastante complicado, né? Não é fácil viver sob uma pandemia dessa, no Brasil, assolado por uma pandemia com esse grau de agressividade, com esse grau de letalidade, e sob uma condição de abandono, não é verdade? Não vê política pública nenhuma para isso, você não vê o Estado em nenhum sentido nisso, né? Estamos todos confinados, estamos todos isolados, física e emocionalmente, estamos todos, a bem da verdade, um pouco desesperançosos, por mais que tenhamos alguma esperança, e angustiados. Essa é a grande questão, né? Só que o alento, se é possível falar sobre isso, se é possível falar nisso, o alento é que, na verdade, não é a primeira vez que o Brasil vive isso, né? Nós já passamos por epidemias ou por pandemias que ceifaram centenas, dezenas de milhares de vidas no Brasil. Não é verdade? Então, o que eu quero é trazer essa história um pouquinho para nós, para que a gente possa entender como é que lá atrás, ou como é que o passado pode nos deixar algum legado para a compreensão disso que está acontecendo hoje, né? E eu quero dizer dentro disso uma coisa bem básica, bem elementar. Eu não tenho competência, eu não tenho qualificação para tentar qualquer inserção em diagnóstico, em proposta de diagnóstico, em proposta de intervenção clínica, em diagnósticos, absolutamente não, né? Porque não tenho informação para tanto, porque não tenho autoridade técnica para tanto e, portanto, nem tenho pretensão, né? Até porque seria charlatanismo do mais rasteiro possível. Então não se trata disso. Mas, em se tratando de políticas públicas ou ausência de políticas públicas e dos flagelos sociais que isso causa, e dos impactos sócio-histórico, econômico, político que isso tem, bom, aí é possível que nós façamos uma discussão sobre isso, né? Então a minha pretensão vai por aí, tá bem? Bom, a discussão no primeiro momento ela é uma discussão vacínica, digamos hoje. Eu não quero a vacina chinesa. Mas o cidadão pulou na frente e comprou a vacina chinesa. Mas a China embargou. Mas eu não quero aquela... Ótimo, tá bem. Só que não é essa discussão também, né? Por exemplo, nós nos constituímos enquanto sociedade como uma sociedade colonial, açucareira e dependente a partir do século XVI. E já no século XVI, você tinha aí uma doença que devastava a colônia, que era a sífilis, né? A sífilis é uma poderosíssima inimiga da vida, da produção, da qualidade de vida e vai por aí afora, né? Mas o mais interessante nisso é entender o seguinte: os filhos da elite patrimonial, né, invariavelmente adquiriam a sífilis de forma propositada. Por quê? Porque a sífilis lhes deixava marcas, bexigas, feridas, lhes deixava... que funcionava como uma espécie de passaporte para o ingresso dele na vida sexual adulta. Era como se fosse um rito de passagem, como se fosse uma demonstração estética do indivíduo que agora postula uma vida sexual livre, adulta, na plenitude das suas possibilidades. Que lindo, que maravilha, né? Só que há um problema nessa história toda, que é o seguinte: ele adquire as marcas da sífilis? Sim. Isso funciona como uma espécie de passaporte dentro de um rito de passagem para que ele se promova à condição de um ser sexual na plenitude da sua maturidade? Sim, tá bem. Mas espera um pouquinho. E a patologia em si, o que ela vai criar em você? Né? Porque perceba, a priori, você pode partir do seguinte pressuposto: bom, ele que se arrebente, ele que se entupa de sífilis. Não, mas não é assim. Até porque a vida sexual dele não está terminando, está começando. E aí, claro, em progressão geométrica, ele há de contaminar
né, N pessoas com a sífilis. O primeiro problema é esse. O segundo grande problema, e para mim mais cruel, mais nojento do que esse, é o fato do seguinte: ele vai tentar buscar livrar-se da sífilis ou dos efeitos da sífilis, daquilo que a sífilis causa, do lado B. Né? Muito bem. E aí é interessante você ir até Gilberto Freire, ir até Casagrande Senzala. Por quê? O Gilberto Freire tem uma coisa interessante, né, que nós não podemos nos esquecer. O Gilberto Freire é tido como um historiador, um antropólogo, um sociólogo conservador. Sim, ele é apóstolo da ideia de que nós, na América, Brasil, enquanto colônia, tivemos a colonização, a escravidão mais morna possível, uma escravidão dengosa, uma escravidão de rede, de balançar e dormir, uma escravidão baseada na sedução, uma escravidão onde as distâncias de Casagrande e Senzala eram as menores possíveis, não é? Onde a ideia da sedução era profundamente convidativa e cooptativa como mecanismo de assentar a dominação. Tá bem? Independente deste, digamos, conservadorismo do Gilberto Freire, ele nunca se negou a denunciar o que ele entendia ser a barbárie. E para ele, né, havia uma barbárie implícita, uma barbárie dentro do comportamento desses adolescentões, filhos do patriarcado rural brasileiro, que eram de buscar livrar-se da sífilis como? Vamos ler o que escreve Gilberto Freire? Vamos ver o que está na Casagrande Senzala? Olha lá. Molecas de 12 a 13 anos entregue a rapazes podres de sífilis corroboravam a crença de que para o sifilítico não havia melhor depurativo do que uma negrinha virgem. Isso mesmo que vocês escutaram. Ou seja, uma criança de 12 a 14 anos, ou pré-adolescente, de criança pré-adolescente negra, virgem, era pescada em uma senzala, ou até mesmo dentro da casa grande, para que ela pudesse ser compulsoriamente submetida a um estupro que entendia-se, de onde se tira essa ideia, né? Entendia-se que com isso ele passaria a sífilis para a pessoa e se livraria da sífilis. Ora, meu amigo, isso só pode ser fruto de uma sociedade escravista, né? Essa misoginia, este machismo, esta postura de domínio completo sobre o corpo do outro, ela só pode ter uma herança ibérica, católica, que se reflete aqui na estruturação de uma sociedade escravista, onde você submete o indivíduo à condição mais reificada da sua existência possível, que era o não ser proprietário do seu próprio corpo. Não é? Ora, se você tem este carimbo genético na constituição sócio-histórico das nossas elites, então você não precisa ficar estranhando o que você está vendo hoje. Essa barbárie das ruas, isso que você está vendo hoje aí, não é de se estranhar diante de uma sociedade que constitui-se a partir desse tipo de valor, de conceito. Verdade? Esse quadro que vocês estão vendo aí é do Hardenberg. Hardenberg era uma das figuras do Renascimento tardio holandês. Vocês sabem que o Renascimento dos Países Baixos é interessante porque é o segundo renascimento mais importante europeu, só perdendo para o italiano, e que ele é tardio. E que o Nassau faz questão de trazer muitas pessoas para aqui. Albert Ecault, Franz Post, né? E esse pintor. E ele flagra uma cena no Recife de 3 adolescentões, jovens, brancos, filhos do patriarcado, submetendo uma adolescente negra a serviço sexual. Como se fosse um brinquedo, como se fosse... Então, eu acho que esse quadro, esse retrato, essa cena, ela revela exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Né? Bom, mas o problema não é exatamente esse que o Gilberto Freire denuncia. Né? O problema é que isso se institui como prática. Sob quais bases pseudocientíficas ou científicas não se sabe. Na verdade, são bases culturais, são bases antropológicas, são bases da construção de uma sociedade machista, patriarcal, violenta. Por quê? Porque se você encontrar nos escritos de um médico, que não era nem um médico provinciano, era um médico cortesão da corte do Rio de Janeiro, o doutor João Álvares de Azevedo Macedo Júnior, que dizia o seguinte nos escritos dele. Olha o ano, meu amigo, 1869. Vamos lá, o que ele diz? A inoculação desse vírus em uma mulher púbere
é o meio seguro de o extinguir em si. Bom, eu acho que não precisa falar mais nada, tá? Bom, portanto, eu acho que isso, que não tem nada a ver com vacina, né? Eu acho que isso explica um pouquinho, dá para nós começarmos a andar na compreensão do processo de construção dessa elite nossa que está aí no poder. E de como os negros acabam estando submetidos a tudo isso. Em se tratando de vacina, então vamos voltar para a discussão da vacina, é interessante entendermos o seguinte: como vacina? Por que vacina? Quem? Quando? É verdade? Bom, o nome da vacina chama-se Dr. Edward Jenner, que era um médico britânico, né? Ele era um cara bastante interessante, porque ele constata a partir de uma experiência bastante empírica, ele tira algumas deduções, e daí ele constrói uma postura bastante interessante. Que dedução, por exemplo? Ele começa a perceber uma coisa interessante, que os camponeses que ordenhavam as vacas, na Inglaterra, obviamente, que estavam infectadas pela varíola bovina, que ela não ataca o homem, né? Esses homens, eles não adquiriam a varíola humana, né? Bom, ele fala, bom, deve ter alguma ligação nisso. Se o indivíduo vai lá ordenhar uma vaca e essa vaca tem a varíola bovina, está com o úbere cheio de pus, de infecção, não é? Ele mexe com isso, manobra isso e não adquire a vacina, não é? Por quê? Que relação existe? Então ele parte para uma segunda etapa, que é de tentar entender se não é uma mera coincidência. E aí ele passa a fazer o óbvio. Ele seleciona o número de homens, ele extrai o pus do úbere das vacas contaminadas, tá claro? E passa a inocular esse pus em homens saudáveis, né? Ou mesmo homens que tinham algum tipo de coisa. E aí ele vai deduzir um negócio bastante interessante, né? Que na verdade este pus retirado da vaca que tinha a varíola acaba sendo protetor do homem, não é? Bem, e aí é interessante, não é? Por quê? Porque ele vai batizar esse pus com o nome de vacina. Né? E por que do nome vacina? Olha só que legal. Se você for lá no dicionário latino, você vai encontrar o termo vatinus, olha lá, uma vaca, né? Você vai encontrar o termo vacula, que é um derivado de vaca, né? Uma vaca pequena. Se você for, por exemplo, no dicionário etimológico Nova Fronteira, olha lá que interessante. Você vai encontrar o quê? Uma doença infecciosa, contagiosa, que acomete o gado sob a forma de pústulas e cuja transmissão acidental ao homem ou imuniza contra a varíola. Substância de origem microbiana vai para aí afora. E por fim, você encontra isso no caldo das Aulete, né? Olha lá. Humor ou vírus especial dotado de propriedade de preservar da varíola e assim chamado por ter sido primitivamente tirado das pústulas de algumas reses sobrevêm às tetas das vacas. Vacinação. Muito bem. Então a ideia de vacina, ela fica originalmente vinculada à ideia da varíola. Vacinar era varíola, não é? Muito bem. E isso é bastante interessante, né? Por quê? Porque, na verdade, como ele apreende isso empiricamente, sem conseguir, inclusive, entender teoricamente o que estava acontecendo, isso desperta na população um certo medo, né? Uma certa fobia, um certo desespero em relação a isso. O que é isso? Por que isso? Essa coisa toda, né? Bom, essa charge inglesa que você está vendo do século XIX, olha só, hein? Charge inglesa do século XIX. A Inglaterra já havia feito 2 revoluções burguesas, né? Ela, na verdade, é uma tentativa de ridicularizá-lo. Você vê lá que as pessoas estão devagarinho ficando com cara de vaca. Tem bezerro saindo pela testa, vaca saindo pelo nariz, as pessoas adquirindo chifre. Isso demonstrava uma certa ignorância em relação a isso, e uma certa ironia e uma grande resistência popular em se submeter à vacinação. Coisa que não nos é tão estranha como é hoje em dia. Tá bem? Mas o mais interessante nessa história toda é que o tal Dr. Jenner, o que ele começou a perceber? Né? Que se você consegue tirar, né, inocular o vírus bovino, né, o vírus da vaca, no braço de alguém, aquilo cria uma certa pústula, uma saliência pustulenta,
E essa pústula, esse pus pode ser tirado daí e empregar em outras pessoas. Daí, então, na verdade, ele vai concluir o óbvio, né? Que cada vacina, cada pessoa vacinada naturalmente, se torna também um produtor de vacina. Não é? Então ele se torna uma espécie de vaca que produz em si o pus que pode, na verdade, vacinar as outras pessoas. Que é o que se passa a chamar de vacina braço a braço. Tá claro? Muito bem. O engraçado na história do Brasil é que a vacina chega no Brasil pelo braço a braço também, né? Em 1804, o Marquês de Barbacena, que era uma figura da família Caldeira Brant, era uma figura de proeminência e importância, primeiro em Mariana, depois em Barbacena, que foi um dos arautos do Império, foi um cara designado pelo Dom Pedro I para fazer a negociação da dívida externa do Brasil com a Inglaterra durante o Império, uma figura bastante interessante, digamos assim. Ele se mete numa aventura, né, bastante interessante. O que ele faz? Ele pega 7 crianças negras, obviamente escravas no Brasil, né, e leva essas crianças para Lisboa, tá bem? Lá ele vai inocular apenas um vírus, apenas uma das crianças com vírus do coisa, e vai trazê-las ao Brasil. E a cada 8 dias, uma das crianças passava para outra criança. De maneira tal que ele está repetindo a experiência do braço a braço. De maneira tal que quando ele chega aqui, as 8 crianças estavam vacinadas e ele passa a ser, experimentalmente, a primeira figura em território brasileiro a se submeter a uma vacinação. Ele passa a história para isso, passa para a história por isso. Isso fica até no imaginário das pessoas como algo tão importante quanto renegociar a dívida com os ingleses, né? Bom, mas não para aí. Uma das coisas bastante interessantes é o seguinte: o próprio Dom João VI, antes de embarcar para o Brasil, né, um dos atos de consolo que ele deixa para os súditos, né, que ainda não sabiam que ele fugiria para o Brasil, é ir em praça pública vacinar a si e a todos os seus filhos contra a varíola, né, como forma de demonstrar que não havia perigo nenhum naquilo, né? Até porque ele já havia experimentado a tragédia da varíola na sua vida. Ele perdeu 2 irmãos, perdeu tios, perdeu parentes próximos, essa coisa toda, né? E uma das coisas bastante interessantes é que a mulher dele, a Carlota Joaquina, desculpe, ela foi acometida da varíola, o que lhe deixou o rosto desfigurado. Bem provavelmente por isso a crônica de época lhe tratava como sendo uma mulher horrivelmente feia, esse tipo de coisa. Não o suficientemente para isso, para além disso, o Dom João VI, quando se instala no país, além das melhorias como todas que ele faz, ele manda criar em 1811 a chamada Junta da Instituição Vacínica da Corte. A ideia era que se produzisse aqui vacina, que se vacinasse toda a corte e que fosse remetida vacinas para o resto das províncias do Império de uma forma geral, né? E uma das ironias da história é o seguinte: o Brasil não tinha vaca doente com varíola, né? Então foi necessário importar vacas doentes da Inglaterra para daqui tirar as pústulas dessa vaca para produzir a tal da vacina brasileira, né? Então essa é a primeira vez que nós podemos falar em vacina na história do Brasil. Mas engraçado que não para por aí, né? O que você vai começar a perceber é o seguinte: a varíola era quanto mais. A varíola, ou bexiga, como ela chamava, né, porque ela se apresentava, né, dessa forma, era quanto mais. Era uma atrocidade que devorava o Brasil colônia, né? Mas já no Império, você vai perceber o seguinte: que o Instituto Vacínico, criado pelo Dom João VI em 1811, no Rio de Janeiro, como eu disse para vocês, né? O que você vai perceber é que o Dom Pedro I, em 1828, diante da crise avassaladora de varíola que se propagava, ele ordena o processo de vacinação das pessoas de forma compulsória. É claro que a ideia da compulsoriedade para a vacina à época, primeiro que ela não era obedecida com via de regra, segundo que havia, exatamente pela ignorância, pelo analfabetismo, pela incapacidade do Estado comunicar-se, havia todo tipo de comportamento possível. Mas você tem uma coisa interessante que você encontra na biblioteca do Senado brasileiro, que são as estatísticas acerca de quem se vacinou no Rio de Janeiro, e quem voltou ou não para tomar a segunda dose da vacina. É bom que entendamos
que a segunda dose da vacina não necessariamente tem uma natureza de reforçar a primeira dose. A segunda dose, em muitos casos, ela pode servir como fornecimento de pústula para que outras pessoas possam tomar a vacina. Tá bem? Bom, se você der uma olhada rapidinho nessa tabela que eu estou apresentando para vocês, vocês vão ver o quê? Né? No universo de 6.338 pessoas, você vai perceber uma coisa engraçada, que 5.330 não voltaram. E mais, você vai perceber, por exemplo, que você tem entre os quase 6.000, cerca de 6.000 pessoas vacinadas, você tem 4.000 pretos adultos. E você vai perceber uma coisa engraçada. Entre os ditos pretos adultos, foram os que não retornaram do 8º dia, foram os que não voltaram. 92% deles não voltaram para tomar vacina no 8º dia, a chamada segunda dose. Tá? Ô, Saco, mas por quê? O que explica isso? Não é lá muito difícil pelas próprias narrativas de época da imprensa. Tá claro? Primeiro, havia uma crença de que uma dose só era necessária. Né? Uma crença que o povo instituiu, fez valer como se fosse uma verdade absoluta e ninguém questionava. A segunda coisa é que nenhum senhor queria perder o seu negro em um dia de trabalho. Para levá-lo até a corte, às vezes isso significava 2, 3 dias. Né? Então, não folgar ao trabalho, não permitir que os negros folgassem ao trabalho. E a terceira questão básica é o seguinte, havia uma rejeição profunda dos brancos em aceitar a purulência oriunda dos negros para ser infusada neles, né? Até porque, inclusive, os brancos exigiam que os senhores lavassem, dessem um banho nos seus escravos antes de que ele fosse tomar vacina. Verdade? Bom, perceba que isso não é de se estranhar, né? Porque a grande parte da população não entendia como é que a vacina funcionava. Né? Então havia um pânico muito grande de que essa novidade médica, digamos assim, em vez de evitar, poderia desencadear a varíola e levar à morte. Então aquilo que você viu na charge inglesa no começo do século XVIII é também óbvio no Brasil. Uma sociedade onde o analfabetismo era maior. Tá claro? Até porque não se conhecia o vírus, não se conhecia o sistema imunológico. Mas, como não podia ser diferente, essas campanhas de vacinação do Brasil à época, elas acabam, na verdade, também alimentando fake news, como a gente vê hoje aí, nesse negócio como é que chama esse troço? De YouTube, de Instagram, esse troço todo aí, né? Por exemplo, uma das coisas mais engraçadas que existia. Todo mundo pensa que a primeira revolta da vacina é a revolta da vacina do Rio de Janeiro de 1904. É verdade? Não é verdade. Paracatu, né, no noroeste de Minas Gerais, experimentou uma pequena revolta da vacina em 1832. Por quê? Porque Paracatu amanheceu, uma manhã qualquer de fevereiro de 1832, coalhada de panfletos e de avisos, de bilhetes, né, dizendo que, a verdade, o presidente da Câmara de Paracatu, ele iria vacinar as pessoas, mas que essa vacina, na verdade, iria infectar e matar todo mundo, né? Então, dizia-se que o presidente da Câmara de Paracatu tinha essa coisa assassina de querer matar. Então as pessoas acordaram no dia seguinte com esses panfletos, esses bilhetes de rua, catando, e todas elas ficaram absolutamente desesperadas. Né? Invadiram a casa do presidente da Câmara de Paracatu, que vale hoje ao prefeito, por exemplo, depredaram, destruíram a casa do prefeito e submeteram a um linchamento, que acabou sendo interrompido pela ação de pessoas mediadoras. Depois descobriu-se, por exemplo, que quem fez isso foi o juiz de Paracatu, que era inimigo político visceral do prefeito ou presidente da Câmara de Paracatu. Né? Então, nós podemos dizer que a primeira insurgência pública da população contra a vacinação, né, portanto uma espécie de revolta à vacina, você encontra já em Paracatu em 1832, não é verdade? Mas vamos para frente, vamos lá. A grande leva de bexiga, a grande contaminação da varíola, dita bexiga, eclode efetivamente nos anos 60 do século XIX, portanto já no Segundo Império, não é verdade? Bom, e é interessante porque dessa vez, de novo,
você vai ter, por parte do Estado, uma preocupação em intensificar a vacinação, né? E aí é muito interessante, porque a ideia de uma vacina compulsória vai polemizar o debate tal qual ele está estabelecido hoje. É impressionante, né? Mesmo que você tenha figuras, por exemplo, que fizeram um coro com negacionismo, que você tenha figuras, por exemplo, que negam o que é óbvio na ciência, né? Que hoje estão correndo atrás da vacina, e para essa vacina pode ser chinesa, pode ser qualquer coisa. Na época você também tinha isso, né? Inclusive a ideia da contraposição do que é direito privado, do que é direito individual, versus o que é interesse, necessidade e política pública. Tá bem? Olha que coisa interessante. Mais do que eu ficar falando para vocês, eu vou colocar para vocês o seguinte. Esta figura que vocês estão vendo é o senador Visconde de Jequitinhonha, tá bem? Ele tinha uma postura radicalmente contrária à vacina compulsória. Ele abre o debate no Senado em 1862, em março de 1862, colocando o seguinte, olha lá, palavras dele. Eu não sei se a medicina já decidiu esta importante questão, se a vacina prejudica a saúde futura dos meninos. Bem, quem vai se contrapor a ele é o senador Cruz Jobim, né, que inclusive era médico e que foi é tida como a figura responsável por introduzir a psiquiatria no Brasil, não é? Esse senador Cruz Jobim, então, disse, olha, essa é uma questão decidida há muitos anos, né? Indignado, disse o senador, que era médico e defensor ardoroso da vacina. Aí retoma a palavra o Visconde de Jequitinhonha. Decidido em que sentido devolver o Visconde de Jequitinhonha? Li outro dia que há dúvidas sobre isso, né? Aí o senador Cruz Jobim não teve dúvida, disse, olha, para que caluniar a vacina com suposições falsas? Para que atribuir-lhes males que ela não produz? Pôr em dúvida a eficiência da descoberta de Jenner é destruir confiança de tão útil preservativo e expor a vida de milhares de pessoas a um dos maiores flagelos, talvez o mais mortífero de quantos tenha aparecido no mundo. Tá claro? Bom, mas o que há de mais engraçado nisso, engraçado não, de mais triste nisso, na verdade, é o que passa a acontecer a partir dos anos 60, que vai levar o Império a endurecer com a política da vacina compulsória. Primeiro, nós temos uma situação que é o enfrentamento do Paraguai, obviamente na guerra com o Paraguai. Você tinha situações, por exemplo, relatadas pelo próprio imperador, acerca da justificativa dele para estabelecer a vacina compulsória, que é o que aconteceu com um batalhão saído do Mato Grosso para combater na Guerra do Paraguai. Em meio ao caminho da Guerra do Paraguai, metade do batalhão teve a vida ceifada pela varíola. Metade. O que deixou o batalhão destroçado, obviamente, sem a menor capacidade de combate, e o levou a retornar a Mato Grosso, né? Esse é o primeiro grande problema. O segundo grande problema era a perda de escravos. Por mais que os senhores escravos fossem renitentes, ninguém queria perder escravos para a varíola, como você está vendo nesse quadro horrendo que você está vendo aí, né? E o terceiro elemento bastante interessante disso era o seguinte: quando chegava no verão, leia-se de dezembro a fevereiro, basicamente, o movimento de atracagem de navios cargueiros britânicos no porto, britânicos não, europeus de uma forma geral, no porto do Rio de Janeiro, caía 70%, o que era um grande prejuízo para as exportações agrárias do Brasil e para as importações. Então, diante disso, né, o colapso do enfrentamento com o Paraguai, a perda maciça de escravos e a queda da atividade portuária do Rio de Janeiro, decidiu-se então pela imposição da vacina compulsória por um projeto aprovado, apresentado pelo senador Cruz Jobim, esse que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a proposta era essa. Agora, ele foi muito duro. Ele propôs uma multa de 200 mil réis sobre aquele senhor que não vacinasse a sua família, seus dependentes ou seus escravos. Ora, 200 mil réis era o preço de um escravo em média à época, né? Ora, é claro que essa maioria conservadora do Congresso escravista vai acabar rejeitando esse tipo de coisa. Então, embora o projeto tenha sido aprovado com o apoio do senador e do gabinete de ministros, esse projeto de lei acabou sendo vetado e a ideia da vacina obrigatória acabou sendo suspensa. Tá bem? Bom, só para que você tenha uma ideia, só no Rio de Janeiro, onde a vacina estava disponível, a lá vão ter, né? Na década de 1870, você teve 7 mil mortos, ou seja,
2,5% da população carioca morreu neste momento. Tá bem? Bom, esta é a primeira etapa, pessoal. Tá bem? Aí, daqui a pouco a gente lança o vídeo 2 sobre isso, onde nós vamos pegar o final do Império, a República e vamos para frente. Falou? Um abraço, pessoal.